Olá a todos, meu nome é Bianca Marigliani e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os avanços dos métodos alternativos na área da toxicologia e da biomedicina. Para falar sobre os avanços, eu vou passar rapidamente pelos métodos originais e tradicionais, o princípio dos 3 R's, falar um pouco dos métodos substitutivos, as novas abordagens metodológicas ou NAMs, que incluem aí métodos in vitro, métodos em químico, in sílico, ex vivo, azômicas, células-tronco pluripotente induzidas humanas, os modelos 3D, os sistemas microfisiológicos e os métodos também baseados na biologia humana. Então, quando a gente fala aí de testes e modelos animais, a gente pode observar que são diferentes modelos, diferentes testes usando diferentes espécies para diferentes finalidades, né? Então, desde modelos de doença, como aqui um modelo de distrofia, até métodos de ensino, de técnica cirúrgica utilizando porcos, os famosos testes cosméticos em animais, a própria pesquisa básica, e assim por diante. E os animais e também as suas partes ou os derivados, né, produtos de origem animal, são utilizados na pesquisa, no ensino e na indústria para uma infinidade de coisas. Então, desde aqui a pesquisa básica até, por exemplo, os testes de segurança de agrotóxicos, de dispositivos médicos, produtos químicos em geral, até para a produção, por exemplo, de soro antiofídico, como eu comentei, partes ou produtos de origem animal, como o soro bovino fetal, muito utilizado como suplemento nos meios de cultura, para testes de eficácia e segurança de vacinas, por exemplo, medicamentos, e até testes de produtos que muitas vezes nem passam pela nossa cabeça, como brinquedos e artigos escolares. Em relação a quantos animais são utilizados, quais animais e para quê, infelizmente a gente não tem esses dados organizados no Brasil, mas eu trouxe só um exemplo para vocês da União Europeia. Então, esse relatório fala da utilização de animais em 2018. Então, 10 milhões de animais foram utilizados, mais da metade camundongos, seguidos de peixes, ratos, outros mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis, cefalópodes, cães, gatos e primatas não humanos. E para que esses animais foram utilizados? Quase metade desses animais utilizados na pesquisa básica, 27% para pesquisa translacional e aplicada, 18% para uso regulatório, e aí um número menor de animais para produção de rotina e outros fins. Por que os animais são usados na ciência? Né? Basicamente, os animais são usados na ciência como modelos, né? Fora serem utilizados como fontes, né, como bioreatores ou como fonte de obtenção de alguns produtos, a grande maioria é utilizada como modelos. E isso não é de hoje, a gente tem relatos aí de 300 antes de Cristo, já da utilização de animais, principalmente para conhecer e entender a anatomia e a fisiologia humana. Então, na impossibilidade de utilizar os seres humanos, né, de fazer esses estudos com seres humanos, eram utilizados animais. Aqui é uma pintura que representa, né, essa filosofia mecanicista do René Descartes, no século XVI, que acreditava que os animais não tinham alma, né, eles eram como máquinas, então eles não sofriam, e por isso o seu uso era aceitável. Mas para frente um pouquinho, os animais foram utilizados para compreender, e são até hoje, né, para compreender as doenças humanas e desenvolver tratamentos, prevenir e curar doenças humanas, e mais recentemente para avaliar a eficácia e segurança de diversos produtos, como medicamentos, cosméticos e agentes químicos, principalmente devido à semelhança, né, entre os humanos e os outros animais, com o grande objetivo de proteger e beneficiar os seres humanos. Mas, apesar das semelhanças, temos muitas diferenças e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas existem problemas éticos e científicos dos modelos animais. Começando aí pela ética, né, a partir do século XVII e XVIII, começa a ver algumas críticas ao antropocentrismo e o surgimento da consideração moral pelos animais, com alguns filósofos trazendo esses pensamentos. Mais recente, a gente tem essa frase bem famosa do Jeremy Bentham, que diz que a questão não é
se os animais podem pensar ou se eles podem falar, e sim se eles podem sofrer. A gente viu um movimento crescente pelos direitos dos animais e alguns ativistas trouxeram à tona, e esse é uma página do New York Times de 1980, onde o ativista Henry Spira trouxe aí a público toda a crueldade envolvida nos testes animais para cosméticos, né? Ele fala que quando os coelhos a Revlon cega em nome da beleza. Então, trazendo a público os testes cruéis, né, envolvendo animais para avaliação de segurança de cosméticos. Uma outra frase bastante, né, um pensamento bastante famoso é esse do Charles Nagel, que ele diz, pergunte para os pesquisadores que fazem experimentos com animais por que eles fazem os experimentos com animais, eles vão responder porque os animais são como nós, né, são como os humanos. Mas se você perguntar para esses mesmos pesquisadores por que é moralmente aceitável fazer experimentação animal, né, por que esses testes não podem ser feitos em humanos e podem ser feitos em animais, eles vão dizer, bom, porque os animais não são como nós, não são como seres humanos. Então, ele fala que a experimentação animal ela está baseada em uma contradição lógica. Então, todo esse movimento, né, o surgimento da consideração moral pelos animais, o movimento pelos direitos dos animais e tornar público quais eram os testes envolvidos para avaliação de segurança de cosméticos, né, considerados produtos supérfluos, isso pressionou para que fossem desenvolvidos métodos alternativos ao uso de animais. Então, se a justificativa para a aceitação de testes com animais para medicamentos, por exemplo, seria para salvar vidas humanas, então seria aceitável utilizar animais, para cosméticos não havia essa mesma justificativa. Por isso que os métodos alternativos surgiram inicialmente para substituir os testes para cosméticos, né? E hoje em dia a gente já tem 41 países que proíbem os testes cosméticos em animais. No Brasil nós já temos alguns estados, mas ainda estamos batalhando aí. Provavelmente estamos na reta final, na última etapa, para aprovação de uma lei federal para proibição de testes cosméticos em animais no Brasil. Mas existem também problemas científicos dos modelos animais, né? Eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre, vocês devem estar familiarizados, né, com o princípio dos 3 R's. Esse termo foi cunhado aí pelos pesquisadores Russell e Birch. Esse é um livro publicado em 59, que são os princípios da técnica experimental humanitária, né? E os 3 R's se referem à redução, refinamento e à substituição, do inglês replacement, do uso de animais. Então, só para relembrar, a redução seria utilizar o menor número de animais possível, o refinamento seria utilizar técnicas que minimizem a dor, o desconforto, o estresse dos animais, então uma preocupação com o bem-estar dos animais utilizados na experimentação, e a substituição seria substituir os testes em animais por métodos que utilizem material não senciente. E a substituição ela pode ser dividida entre relativa e absoluta. A relativa utiliza ainda animais ou suas partes, mas após a eutanásia. Então, por exemplo, células de animais após a eutanásia. Já a absoluta utiliza micro-organismos, sistemas físico-químicos, e a gente precisaria atualizar, né, esses exemplos, porque esse é um livro de 59, mas a gente já tem muitas outras técnicas hoje capazes de fazer uma substituição absoluta. Esses pesquisadores, eles colocaram o cultivo celular como algo entre a substituição relativa e absoluta, porque a gente pode ter, por exemplo, um cultivo de células animais, utilizando produtos de origem animal, como eu posso ter uma substituição absoluta, utilizando um cultivo de células humanas, né, uma linhagem de células humanas, usando um meio de cultura quimicamente definido, usando anticorpos que não foram feitos em animais, então eu posso ter uma substituição absoluta. Entre os problemas científicos dos modelos animais, um dos principais problemas é o fracasso translacional. Então, quando a gente tem o desenvolvimento de medicamentos, a gente observa que 90%, né, essa é uma média, tem estudos que tratam separadamente cada doença ou cada tipo de doença, mas, em média, 90% dos medicamentos que se mostram seguros e eficazes em animais não são seguros ou eficazes em humanos. Então, apenas uma em cada 10 drogas
que foi aprovada nos estudos com animais acaba sendo realmente utilizada por humanos e trazendo benefícios para os seres humanos, né? Isso é chamado de fracasso translacional. Hoje em dia, a gente não fala só dos 3 R's quando a gente faz a análise de dano versus benefício, né, dos projetos de pesquisa, por exemplo, mas se fala muito dessa avaliação dos tipos de validade. Então, a gente tem validade de construto, validade interna, validade externa. Aqui a gente está focando mais na validade externa, que é o quanto o modelo animal representa a doença humana. Então, aqui falando, né, de um modelo animal para uma doença humana, a validade externa seria o quanto aquele modelo é semelhante ao que acontece no organismo humano doente. E essa é uma frase de um estatístico, né, bastante famosa também. Ele diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, a gente tem que lembrar que o modelo é sempre uma representação. Sobre o uso de animais na toxicologia, né, a necessidade dos testes de segurança, ela geralmente veio após alguma catástrofe, né? A gente tem aí, em 1937, esse caso da sulfanilamida, que era uma substância usada para o tratamento de infecções bacterianas na sua forma sólida. Existia uma demanda por esse mesmo produto na forma líquida e ele foi solubilizado em dietilenoglicol. Não foram feitos testes de toxicidade, isso levou a mais de 100 mortes, né? E foi isso que levou o FDA, né, o órgão americano, a exigir testes pré-clínicos em animais antes que qualquer medicamento seja colocado no mercado. Outro caso bem famoso é o da talidomida, né, sedativo, hipnótico. Esse medicamento ele foi aprovado em testes com roedores em muitos países, porém, ele teve um efeito, né, ele tinha um efeito teratogênico, levou aí a mais de 10 mil casos de efeitos congênitos, e a partir de então, passou-se a exigir os testes em 2 espécies, né, para medicamentos, um roedor e uma espécie não roedora. Na área de cosméticos, a gente teve esse caso em 1933 de uma máscara de cílios que tinha uma substância que causava cegueira. E, a partir disso, o FDA passou a exigir também os testes cosméticos em animais, né? Não apenas os testes de medicamentos, mas também os testes de cosméticos em animais, nessa tentativa de garantir a segurança do consumidor. E, a partir do FDA dos Estados Unidos, outros países também criaram a sua própria regulamentação, passando a exigir testes em animais. Eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente poder acompanhar um pouco a evolução dos testes, né, dos testes em animais até as novas abordagens metodológicas. Então, trouxe o exemplo de cosméticos, esse é o guia da Anvisa, né, para avaliação de segurança de cosméticos. Existem vários desfechos onde é necessário demonstrar a segurança de produtos, e eu coloquei aqui como exemplo os testes de sensibilização cutânea que visam evitar a dermatite de contato alérgica. Então, os primeiros ensaios, né, a sensibilização de contato experimental, os primeiros ensaios ocorreram em 1930, utilizando porquinhos da Índia. Em 81, a OECD publicou o primeiro guia para avaliação de segurança de sensibilização cutânea, utilizando esses porquinhos da Índia. Foram 2 testes, eles são bastante semelhantes, os 2 usam porquinhos da Índia, e consistem basicamente em remover o pelo do dorso do animal e aplicar a substância, esperar algum tempo, reaplicar a substância e observar os efeitos, né? Se houve ou não o desenvolvimento de uma reação alérgica. Esse teste, o Guinea Pig Maximization Test, tem uma acurácia de 88%, mas existem problemas aí com falsos positivos e falsos negativos, né? Os dois têm problemas, né? O falso positivo é ruim para a indústria, porque se eu, num teste, tenho como resultado que ele é um sensibilizador, eu não vou colocar esse produto no mercado, e aí a indústria vai perder dinheiro. Mas o problema maior está no falso negativo, né? Se o teste diz que ele não é um sensibilizador, ele não vai causar alergia, e a indústria coloca esse produto no mercado e ele causa alergia em humanos, isso é um problema bastante grave. E não só, né, essa baixa acurácia, mas também todo aquele movimento de proteção animal fez essa pressão para o desenvolvimento de métodos alternativos. E aí, em 2002, a gente tem os primeiros métodos alternativos
para avaliação de sensibilização cutânea, é chamado LLNA, que é o ensaio do linfonodo local. Ele é um método alternativo, ele não é um método substitutivo, né? Quando a gente fala em método alternativo, lembrando, a gente está se referindo ali ao princípio dos 3 R's, de redução, refinamento e substituição. Esse método, o LLNA, ele usa um número menor de animais e é uma técnica mais refinada, porque é um teste que dura menos, e os animais são eutanasiados antes de manifestarem os sintomas, então é um método menos cruel, né? A substância é aplicada e depois é observada a proliferação celular no linfonodo desses animais. Mas a gente tem problemas também, como o níquel, que é um falso negativo, e a gente sabe que a alergia a níquel é bastante comum na população humana, mas o camundongo ele não sensibiliza para o níquel. E só a partir de 2015 a gente começa a ter os primeiros métodos substitutivos para avaliação de sensibilização cutânea. É um método em químico, ali entre 2015 e 2016, 2 métodos in vitro. E aí sim são métodos de substituição do uso de animais. Eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos. Porque o que acontece é, a sensibilização cutânea ela é um processo bastante complexo. E conforme a gente foi entendendo como era esse processo, né, toda a via do efeito adverso da sensibilização cutânea, a gente foi sendo capaz de desenvolver métodos e modelos para avaliar a sensibilização. Então, a partir do momento que eu entendi, após um produto químico penetrar na pele, a que proteínas ele vai se ligar na pele, se ele for um agente químico sensibilizador. Então, eu já sei, hoje em dia, que se ele for um sensibilizador, ele vai reagir ali com resíduos de lisina e cisteína. Então, eu posso ter um peptídeo sintético, coloco esse químico em contato e avalio por HPLC se houve ou não uma reação. Eu já sei que se ele for um sensibilizador, ele vai ativar os queratinócitos. E aí eu já sei, inclusive, qual é a via que ele vai ativar. Então, eu consigo ter uma cultura de células humanas, consigo inserir ali um gene da luciferase nessa via que eu sei que é ativada quando um químico é sensibilizador, e eu consigo fazer essa avaliação in vitro, utilizando células humanas, né? Eu sei, por exemplo, que quando é um agente químico sensibilizador, ao entrar em contato com células dendríticas, vai aumentar a expressão de 2 proteínas de superfície. Então, eu posso, por exemplo, cultivar células dendríticas, expor essas células ao agente químico que eu quero testar e avaliar por citometria de fluxo se houve ou não aumento da expressão dessas proteínas de superfície. Então, com isso, foram desenvolvidos diferentes métodos e modelos para avaliar cada um desses eventos chaves da chamada via do efeito adverso. Mas o problema é como analisar, né, esses dados. Então, dependendo, eu posso usar diferentes métodos e como é que eu reúno todas essas informações para chegar a uma conclusão para dizer se é um químico sensibilizador ou não. Para isso existem diferentes estratégias e mais recentemente a gente teve o OECD publicando esse guia com abordagens definidas. Então, trazendo um exemplo, o exemplo mais simples seria, eu utilizo um método para avaliar um desses eventos chaves, outro método para avaliar outro evento chave. Se os resultados forem concordantes, eu tenho a minha classificação. Se não forem concordantes, eu vou avaliar um terceiro evento chave e vou fazer essa classificação baseada na resposta 2 de 3, né? Então, você vê que para alguns desfechos, substituir o uso de animais por um método sem animal, em alguns casos é bastante simples. Em outros casos, quando é um desfecho mais complexo, a gente precisa de estratégias mais complexas também. Mas essas estratégias garantem também que a gente se aproxime mais da resposta em humanos, né? Quando eu entendo qual é o processo e utilizo modelos baseados na biologia humana. Então, esse é o chamado novo paradigma da toxicologia. Chamada toxicologia do século XXI, ela faz essa avaliação das alterações que ocorrem nos sistemas biológicos nos seus diferentes níveis de organização, usando novas abordagens metodológicas. Então, eu entendo ali qual é o evento inicial e todos os eventos chaves até a gente chegar no efeito adverso, analisando aí os diferentes níveis de organização, desde moléculas até a população. E a gente fala muito atualmente dessas estratégias integradas, né? Então, eu quero avaliar
produto químico, por exemplo, para compor um cosmético, primeiro eu vou avaliar toda a informação já existente sobre aquele determinado agente químico, vou fazer uma avaliação do peso da evidência, pode ser que com essas informações que eu já tenho, eu chegue a uma conclusão, e se eu não conseguir chegar a uma conclusão, se eu precisar de dados adicionais, eu vou usar uma estratégia, uma sequência lógica de testes aí, sem animais, ou em último caso, testes com animais, para fazer essa avaliação de segurança. Mais recentemente, a gente tem a chamada avaliação de segurança de nova geração, né, o Next Generation Risk Assessment, que tem como princípio ser relevante para os humanos, ser guiada pela exposição, orientada por hipóteses, projetada para evitar danos. E como é que ela é feita? Ela é uma abordagem iterativa e em camadas, é feita uma busca na literatura e avaliação dos dados disponíveis, e se forem necessários testes adicionais, a gente vai utilizar métodos e estratégias robustas e relevantes para a espécie-alvo, no caso aqui de cosméticos, relevantes para humanos. Então, essa abordagem é muito diferente da toxicologia tradicional, onde um produto é aplicado no animal e observa-se os efeitos, né? Aqui a gente entende toda a via do efeito adverso e inclui ela em toda uma estratégia completamente diferente. Então, a gente vê um aumento das considerações éticas sobre o uso de animais em teste, um aumento do conhecimento sobre os processos fisiológicos e toxicológicos, e também muitos avanços tecnológicos, né, métodos computacionais, cultivo de células, métodos analíticos, tudo isso tem levado ao desenvolvimento de métodos e modelos mais éticos e mais relevantes. Então, como eu comentei, é muito diferente, né, a toxicologia tradicional, baseada em modelos animais, e o que a gente tem feito hoje na toxicologia do século XXI, considerando as vias do efeito adverso e aplicando as novas abordagens metodológicas. E na pesquisa biomédica? Como eu falei para vocês, a utilização de animais como modelo, né, para entender a anatomia e fisiologia humana, compreender as doenças, avaliar a eficácia de segurança de diferentes produtos, principalmente baseado na tal semelhança entre humanos e outros animais. Mas a gente tem aqui aquele grave problema do fracasso translacional. Mas por que, né, que os modelos animais diferem da fisiopatologia humana? Existem fatores intrínsecos, então, diferenças entre as espécies, desde diferenças genéticas, diferenças anatômicas, diferenças metabólicas. Existem os fatores extrínsecos, então, diferenças ambientais, que vão incluir aí desde estilo de vida até tudo, né, que os humanos estão expostos, o quanto isso difere do que aquele animal, numa situação de laboratório, está sendo exposto. E existem diversos outros fatores, por exemplo, como que aquela doença foi induzida, quando ela foi induzida, quando que o tratamento começou, todas as comorbidades que um ser humano pode ter, e que em muitos casos, né, e geralmente a gente não tem essa mesma representação nos modelos animais. Então, é uma série de fatores aí que diferem e levam a essa dificuldade de translacionar os resultados dos estudos com animais para seres humanos. Trouxe um exemplo muito prático aqui da sepse. A sepse é uma doença que afeta mais de 30 milhões de pessoas por ano. A gente tem mais de 20 anos de pesquisa utilizando diferentes espécies animais, incluindo animais geneticamente modificados, mais de 100 intervenções, né, 100 tratamentos que tiveram sucesso, se mostraram seguros e eficazes em animais, porém nenhum tratamento eficaz em humanos até hoje. E o porquê? Porque os modelos animais são muito diferentes do que acontece na doença em humanos em muitas maneiras. Mas a gente já tem hoje em dia as novas abordagens metodológicas. Então, por exemplo, um chip de células humanas intestinais com microbiota humana. A gente jamais conseguiria fazer isso no modelo animal, né? A gente não conseguiria estudar a interação das células humanas intestinais com a microbiota humana no modelo animal. A gente tem chips de células intestinais com células do sistema imune e até a própria endotoxemia humana experimental, que também pode ser utilizada como um modelo para estudar a sepse. E muitas vezes a gente ouve essa pergunta de mas se a gente não testar em animais, a gente vai testar em quê, né? E a gente já tem muitos modelos, muitas
novas abordagens, e é um universo infinito, né, para o desenvolvimento de novos modelos, novos testes. Só para vocês terem uma ideia, esse documento do Centro de Validação da União Europeia, ele traz um estudo sobre modelos de doenças neurodegenerativas. Eles compilaram 568 modelos não animais para o estudo de doenças neurodegenerativas. Então, existem muitos modelos, é uma questão de mudança mesmo de paradigma e de mudança na maneira que se faz a pesquisa biomédica, né? A pesquisa biomédica do século XXI, assim como a toxicologia do século XXI, né, ela é baseada na biologia dos seres humanos, utilizando as novas abordagens metodológicas e outros métodos, principalmente com material humano, que pode não se resume só à cultura de células, mas pode incluir biópsias, dados populacionais, estudos clínicos e assim por diante. Então, essa biomedicina do século XXI, ela está focada em modelos que são específicos para humanos, entendendo toda a via da doença nos seus diferentes níveis. E aqui, como exemplo, existe esse programa, né, de estudo da modelagem, né, da patogênese da doença, né, do COVID. Se vocês tiverem interesse, tem o link aqui. Novas abordagens metodológicas na pesquisa biomédica. Existe uma infinidade de modelos, de métodos, de testes, desde simples culturas de células em 2 dimensões, células ali aderidas a placas, até os cultivos 3D, né, esferoides, organoides, chegando a sistemas mais tecnológicos e mais rebuscados, como os sistemas microfisiológicos, ou os chamados chips. Métodos químicos, métodos em sílico, então modelagens matemáticas, modelagens computacionais, métodos ex vivos, ensaios clínicos, estudo epidemiológico, técnicas de high throughput, todas as ômicas, né, genômica, proteômica, metabolômica, as técnicas de bioimpressão, biofabricação e os tais sistemas microfisiológicos, né? Esse aqui é um chip de pulmão, ele simula inclusive o movimento aqui dos alvéolos, a gente tem uma interface aqui ar líquido. Esse aqui é um chip de olho humano, que tem células humanas, tem um dispositivo que simula o piscar dos olhos, um compartimento com um fluido semelhante à lágrima, e até o chamado Human on a Chip, que seria a integração de diferentes órgãos, né? Então, eu posso estudar aqui, por exemplo, a absorção, desde absorção, metabolismo e excreção de drogas. E quando a gente fala da pesquisa veterinária, né, se a gente já percebeu que existe essa dificuldade na translação dos dados, né, de estudos com animais, mesmo utilizando uma espécie de roedor e uma espécie não roedora, a gente tem esse fracasso translacional quando a gente tenta levar isso para a população humana. O que acontece, né, com essa translação de dados quando a gente faz pesquisa utilizando animais e tenta translacionar isso para a veterinária, seja, né, para a clínica aí de animais de pequeno porte, até animais ditos de consumo, mesmo dentro da ecotoxicologia. Se a gente tem essa dificuldade, será que essa dificuldade também não acontece? É bem provável. Inclusive, quando a gente tem resultados de estudos em humanos, será que a translação para esses animais também não enfrenta as mesmas dificuldades? Então, eu acredito que a pesquisa veterinária do século XXI, ela precisa ter esse foco na espécie-alvo. Então, se eu quero estudar o câncer em cães, eu preciso utilizar células de cães, biópsias de cães, material de cães e não de roedores, né? E utilizando modelos que sejam éticos e que sejam relevantes para a espécie-alvo, incluindo aí a utilização das novas abordagens metodológicas também nessa área. Passando rapidamente pelo uso de animais no ensino, só lembrando que a gente tem uso prejudicial, neutro e benéfico. Passando aí por um exemplo bem fácil do uso benéfico, seria essas campanhas de castração, onde a gente aproveita a campanha de castração para treinar os estudantes em técnica cirúrgica. Então, a visão é outra, né? O objetivo é beneficiar os animais, e aí eu aproveito a oportunidade para também treinar os estudantes. E lembrando
que a resolução normativa do Conselho número 53 proíbe o uso de animais em atividades didáticas, demonstrativas e observacionais em todo o território nacional. Deixei aqui uma referência de livro que traz métodos alternativos ao uso de animais no ensino, e o Conselho está organizando um repositório de métodos substitutivos no ensino. Não sei quando ele vai estar disponível, mas isso está sendo organizado atualmente. Deixei para vocês algumas referências de onde buscar métodos alternativos e novas abordagens metodológicas. Tem os links para vocês, desde coisas super simples como o PubMed até bancos de dados voltados especificamente para alternativas. Lembrar da Declaração de Cambridge, né, que a partir do momento que a ciência reconheceu a ciência dos animais, pelo menos todos os mamíferos e aves, a gente precisa repensar nossos hábitos e a nossa relação com os animais, inclusive como nós utilizamos os animais na pesquisa, seja ela na pesquisa biomédica ou na medicina veterinária. Lembrar dessa frase bastante importante do Jeremy Bentham. Deixei mais 3 referências para vocês. Tem meu e-mail aqui, meu Instagram, quem quiser entrar em contato. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aproveitado e fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Obrigada.